Bom dia, meus queridos internautas. Nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso, aqui na sua TV Geração Z. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é o treinamento corporativo. A importância do treinamento corporativo, a importância dos jogos vivenciais nos treinamentos. E para isso eu trago um convidado muito especial. Ele é uma pessoa dinâmica, tem iniciativa, tem versatilidade e muita criatividade. Durante seu trabalho no mundo corporativo, desenvolveu um aguçado espírito de equipe e liderança, o que facilitou seu entendimento dos anseios dos colaboradores, criando uma habilidade especial no tratamento das necessidades e no tratamento das soluções para as necessidades dos seus comandados. Isso fez com que ele pudesse trabalhar com facilidade na adaptação de todo esse pessoal, no uso e gerenciamento de treinamento e no gerenciamento de eventos especiais para as grandes empresas. Eu estou falando de Leandro Costa, graduado em Gestão de Marketing, né, Leandro? Pela Uniradial Estácio de Sá. Bom dia, Leandro. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre treinamentos. Ok. O Leandro trabalha hoje, ele já trabalhou em grandes multinacionais, em grandes empresas aqui no Brasil. Hoje ele é gerente comercial. Exatamente. Hoje ele é gerente comercial na OD Eventos, trabalha com o Hélio Ferrucci, que é diretor executivo da OD Eventos e professor do curso de eventos e pós-graduação do Senac. Hélio, muito obrigado por ter liberado o Leandro para estar aqui no nosso programa hoje, batendo um papo sobre treinamento. E aqui, Leandro, a gente vai direto ao grano, a gente não fica enrolando muito para bater papo. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você, que os meus internautas precisam saber, exatamente de onde vem essa experiência para o trabalho com eventos voltados a treinamento. Olha, Jota, já são 17 anos trabalhando nesse meio, começando por eventos. Eu era jovem ainda e me encantei por esse mundo de eventos. Passei por algumas agências corporativas e clientes finais, trabalhando desde o pequeno evento corporativo até o mega evento. Para você ter uma ideia, eu já fiz evento para 2 pessoas e já fiz para 14 mil pessoas. E nesse meio todo, a gente começa a ver alguns segmentos dentro de eventos. E comecei a me interessar pela parte de treinamentos, porque a base do treinamento é a mesma base de eventos. O que vai mudar é o conteúdo dentro do que é contratado. E fui me interessando aos poucos e comecei a trabalhar em uma agência, há uns 10 anos atrás, com logística de treinamento. Então, o que nós fazíamos? Era um grande banco que terceirizou toda a parte de logística, ou seja, os analistas de treinamentos ficavam com a parte da inteligência, né, e levantamento de necessidade, e nós ficávamos com a parte da logística. Locação de sala, transfer, reprodução de material, tabulação de pesquisa e satisfação, era um trabalho pesado, coisa de mais ou menos 80 treinamentos semanais. E isso foi evoluindo aos poucos. Passei por outras grandes empresas, passei pela parte educacional também, que foi uma experiência muito grande trabalhar com eventos educacionais, trabalhar com franqueados, foi uma experiência muito bacana, até que eu cheguei nos treinamentos vivenciais. Uma coisa vai levando a outra, você vai conversando com pessoas do meio, e hoje é o que eu faço, gosto de fazer porque é uma coisa que não tem rotina, e mudar um pouco aquela história de treinamento que tem que ser palestra e sala de aula, então quebrar alguns paradigmas. Nós vamos falar exatamente sobre essa quebra de paradigmas, e para falar sobre a quebra de paradigmas é sempre importante entender a importância da estratégia do treinamento corporativo dentro das empresas, né? Em um determinado momento houve um apagão de talentos muito grande. Esse apagão de talentos, a gente precisava sair correndo atrás de produtos no mercado de treinamento que pudessem nos ajudar a descobrir as grandes competências, aquelas pessoas que tinham capacidade de vir um dia a dirigir ou vir um dia a executar com galhardia é uma palavra da minha época, né? Com galhardia toda a sua atividade, a função para que ele tinha sido contratado. Como você faz para avaliar a necessidade de treinamento das empresas exatamente para descobrir esses talentos? Então, nós lá na empresa nós trabalhamos um pouco diferente das outras consultorias de treinamento. Nós trabalhamos literalmente a 4 mãos.
Então, nós, junto ao departamento de treinamento, junto ao RH, nós entendemos a necessidade do cliente. Junto ao departamento de treinamento, RH do cliente. Do cliente, exatamente. Nós entendemos a necessidade e nós construímos. Nós não chegamos com um programa pronto e falamos, olha, eu acho que você precisa isso, seus funcionários, colaboradores precisam ser treinados nisso. Não, nós entendemos o cliente e em cima disso nós montamos. Tanto que hoje na empresa nós não temos atividades de prateleira. Então as atividades são montadas quase que exclusivamente para cada cliente. As atividades de prateleira na área de treinamento hoje em dia, ela está praticamente voltada para um treinamento muito específico em determinadas áreas, por exemplo, vendas, por exemplo, atendimento, onde você tem cursos básicos de vendas, sucesso em vendas, não cometa erros em vendas. Em qualquer lugar que você vai hoje em dia, alguém tem uma mágica para você evitar os erros e ter sucesso. O importante hoje em dia com os jogos vivenciais é você descobrir lá dentro quem realmente tem capacidade de ser uma pessoa de sucesso. Aí você aguça essa capacidade dentro da pessoa com jogos vivenciais, não é? Isso é engraçado que você falou, a descoberta de talentos dentro da própria empresa. A gente já atende alguns clientes aí há mais de 5, 6 anos e nós fizemos um primeiro treinamento lá no início e a pessoa era um trainee e passamos, e todo ano realizando ações de treinamento junto com essa empresa, e depois você volta e você vê a pessoa como um gerente, você vê uma pessoa como um aspirante a diretor. E o que a gente fica mais satisfeito é que eles lembram, olha, aquele primeiro treinamento que eu participei, que teve aquela atividade, né, e lembram, porque foi muito importante para mim, porque abriu meus olhos. Né? E eu vejo bacana hoje isso nas empresas, que elas estão procurando, em vez de procurar o profissional pronto, formar. Né? Então, o entendimento da nossa empresa junto com os nossos clientes, a gente consegue ter um pensamento único, né? Formando, pensando esses profissionais para que eles tenham sucesso e ajude a empresa a crescer. Eu tenho uma pergunta que vai ligada a isso que você está falando, a formação do profissional. Eu estava com uma colega de RH há 3 semanas aqui na empresa, onde ela tem um desenvolvimento de uma atividade chamada vídeo entrevista. Na vídeo entrevista, a pessoa tem condições de expor ao RH ou à pessoa que vai contratar quem ela é, o que ela faz e como ela faz. Né? No momento que você vai definir a necessidade de treinamento com a empresa, você acaba tendo que descobrir o que cada um necessita a nível de departamento, nas áreas, diferentes áreas das grandes empresas, e quais são as pessoas-chave que precisam de um tratamento especial a nível de treinamento. Alguns passaram por uma preparação dentro de um job rotation, por exemplo, onde você tem essa pessoa passando por várias áreas para compreender e ter uma visão geral de tudo que acontece na empresa, e outros já vão com um treinamento mais específico. Como que vocês fazem para avaliar quem precisa de qual tipo de treinamento, não vai ser o mesmo para os diferentes níveis da empresa, e como avaliar esse executivo que começou lá atrás com treinamento vivencial, mas hoje ele já está num cargo de liderança. Como que vocês fazem essa diferenciação e como que vocês indicam o que é bom para cada um? Sabe que isso, em janeiro agora nós estávamos em Foz do Iguaçu, fazendo uma convenção de um grande laboratório farmacoquímico multinacional, e foi justamente isso que aconteceu. Lá, de forma geral, os laboratórios, eles se dividem, eles chamam de PUs, que são os departamentos. E nós fizemos 6 atividades, 6 ações de treinamentos em 3 dias, foi um negócio muito intenso. Então, eram ações diferentes para pessoas diferentes. Então, a organização desse treinamento foi em janeiro, nós começamos no meio de outubro. Então, nós tivemos várias reuniões, para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 12 reuniões entre brainstorm, entre acertos, entre afinação, com cada gerente de treinamento de cada BU, que mostrou para a gente qual que era a necessidade que eles precisavam. BU que ele fala é Business Unit, ok? Né? E nós fizemos atividades para esse grande laboratório, tanto as nossas atividades multimídia quanto as nossas atividades outdoor vivenciais, que foram bem bacanas.
E nós temos dentro da nossa equipe, nós temos pessoas multidisciplinares, então nós temos psicólogos, nós temos produtores de eventos, que nós ligamos, isso foi muito bacana, para ser um produtor de evento por meio de treinamento, para dar outra visão, para dar, colocar a cerejinha no bolo dentro do treinamento, né? E nós acabamos, no final de cada treinamento, com debriefing. Então nós temos a parte do nosso apoio acompanhando todo o treinamento. Nós temos o pessoal operacional que está efetivamente fazendo o treinamento e que nós chamamos de olheiros, né? Que é o pessoal que está acompanhando as pessoas, e no final nós emitimos um relatório para o cliente e o próprio debriefing no final de cada atividade. Mais do que o relatório para o cliente, como vocês fazem a medição? E quando eu falo vocês, eu estou me dirigindo especificamente a você, porque eu te conheço de longa data. Como que você faz a medição da absorção desse treinamento? Porque uma coisa é você lembrar do jogo vivencial. Sim. Outra coisa é você lembrar da mensagem que o cliente quer que fique retida na mente do camarada que está treinando, para que ele possa dar a mensagem correta lá na ponta. Exatamente. Na cadeia de valor. A gente trabalha... Então, como que você trabalha essa medição de retenção? A gente trabalha muito com fixação de conteúdo. Nós voltamos, eu não sei o que está acontecendo com Foz do Iguaçu, deve estar muito bom fazer treinamento lá. Não, você que gosta de ir para lá é algum jeito de ir para Foz do Iguaçu. É eu, né? Voltamos agora faz 15 dias com outro laboratório farmacoquímico, né? E eles queriam o ano da mudança, né? Era o tema da convenção. Então eles queriam que isso ficasse implícito, que isso batesse, martelasse na cabeça dos seus colaboradores. Então nós trabalhamos junto com a empresa de comunicação que fez toda a parte de assessoria e a produção do treinamento, da convenção deles, que é um fato, eu acho que é muito interessante, Jota. Antigamente... O Jota é porque é José, tá? Nós podemos chamar ele por cima, não tem problema. Um dado muito interessante, antigamente nós fazíamos treinamentos, ações de treinamentos pulverizados durante um ano, principalmente, eu falo muito da indústria farmacoquímica, porque 95% dos nossos clientes são indústrias farmacoquímicas, né? Então nós fazemos as ações de treinamentos pulverizadas durante um ano. O que está acontecendo? Eles mudaram esse escopo, eles estão concentrando isso no primeiro semestre, estão fazendo junto com a convenção deles, e levando para algum destino agradável, que serve como premiação para os próprios colaboradores. Vamos fazer um bate-bola. Vamos embora. Nós temos uns 5 minutos para esse bate-bola agora. Já? Eu vou te jogar a pergunta, você vai me dizer o que é e rápido, porque são dentro de uma pergunta são 8 que estão metidas aí. Da educação teorética para a educação experimental, como acontece essa mudança? Eu acho que voltando a falar na quebra de paradigma. Então é a aceitação da própria empresa, da pessoa que decide o treinamento lá, sair da caixa, essa palavra eu sei que é muito usada, mas sair da caixa da sala de aula, da prova, para uma atividade vivencial. É difícil às vezes, porque muitas empresas tradicionais, né? Mas a gente tem feito um trabalho comercial muito forte dentro das empresas e provado que aquela atividade vivencial é complementar. Quando ele fala trabalho comercial, ele não está falando de desconto, ele não está falando de chegar lá e dizer o meu curso, o meu evento, o meu isso, o meu aquilo é mais barato que o de fulano, ciclano, beltrano. Não, é a venda da ideia, a venda do conceito, a venda do entendimento para as pessoas que estão precisando do treinamento ou adquirindo treinamento, entenderem realmente o que eles estão adquirindo. Eles não estão adquirindo um produto com um baixo custo ou com um alto custo. Eles estão adquirindo conhecimento e retenção de conhecimento para os seus colaboradores. Está certo? Exatamente. Até para complementar, eu sei que é rápido o bate-bola, mas assim, a ação comercial feita, porque o que acontece? A gente percebeu uma transformação muito grande dentro do RH, principalmente em treinamento dentro das empresas. Muitas pessoas hoje nos departamentos de treinamentos não são mais psicólogos, são pessoas que vêm do marketing. Então você precisa vender essa ideia, é um pouco mais trabalhoso para vender. É um pouco mais trabalhoso. Por quê? Porque a gente passa do passivo, que é o treinamento onde o cara senta na cadeira, escuta e faz uma provinha, e passa para o ativo, que é você escutar, você está numa sala de treinamento, mas você vai para fora fazer um jogo vivencial e depois você volta. Qual é a efetividade desse fazer no processo de treinamento? Nós trabalhamos muito com os departamentos de treinamento e a efetividade disso é justamente quando o cliente compra a ideia.
né? Não adianta eu vender e o cliente não comprar a ideia, ele tem que comprar a ideia como um todo. Então, a gente tem trabalhado bastante e até um pouco tempo atrás o nosso tipo de atividade era a cerejinha do bolo. Hoje já escutei de vários gerentes de treinamento, já faz parte da massa. Fazer parte da massa, antigamente no passado, a cerejinha do bolo era um professor com destaque. Era aquele cara que era o suprassumo da cereja, do bolo de morango, que seja, tá? Com muito chantilly, essas coisas bonitas. Hoje, o professor ele tem que ser mais um facilitador, ele tem que ser mais um colaborador, e a cereja do bolo é o participante, devido aos jogos vivenciais. Como que vocês fazem a escolha dessa pessoa que vai coordenar o grupo? Porque não é um evento onde você tem coordenador de evento, você tem que ter alguém com mensagem. Sim. Essa mensagem tem que chegar, mas ela tem que ser trabalhada pelos participantes. Como é essa mudança? Bom, a gente trabalha, como eu falei, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, os nossos facilitadores, eles trabalham muito, mais uma vez falando, na fixação de conteúdo e na mensagem que o cliente quer passar. Então, quando nós aplicamos uma atividade, isso é martelado, né, durante todo o treinamento para que essa mensagem seja passada e para que a pessoa se destaque. Porque o nosso papel lá não é ser as estrelas, e sim fazer que os participantes sejam as estrelas. Uhum. Ser estrela significa memorização. Sim. O camarada tem que ter uma capacidade de memorização, uma capacidade de levar essa memorização para dentro da sala de aula e também para o seu dia a dia no trabalho. Os coordenadores de treinamentos, monitores de treinamento, geralmente eles entregam os materiais com aquilo que eles querem que seja utilizado no dia a dia, na venda, ou que seja, você falou muito de laboratório. O laboratório necessita uma memorização fantástica, inclusive de nomes de drogas, de isso, aquilo, aquilo outro. Eu, na minha vida, já fui representante de laboratório, meu filho, trabalhei 15 dias, falei, eu não me lembro de tanta coisa assim, fui embora. Mas nessa memorização, a consulta do material didático tem qual importância dentro do processo de treinamento? Boa pergunta. Isso. Isso nós trabalhamos de qual forma? Os nossos jogos vivenciais, as nossas atividades multimídia são baseadas no material didático que eles recebem no treinamento e no seu dia a dia. Então nós fazemos a atividade para que os pontos principais que o gerente de treinamento ou gerente de produto do gerente de laboratório de farmacoquímica quer ser trabalhado. Então a gente trabalha dentro desse material didático. Isso é muito bom. Querido, como fazem então para passarem os testes do que eles aprenderam? O jogo vivencial, no final do treinamento, ele tem um teste ou não? Ou o próprio jogo já é o teste? O próprio jogo já é o teste. A gente trabalha principalmente nos jogos outdoor, a gente trabalha competência. Então, que competência a gente trabalha? O que o cliente quer que seja trabalhado. Quando você fala competência, você fala capacidade de raciocínio. Exatamente. Você não fala competência não ou da pessoa ligada à competitividade. Não, com a capacidade de raciocínio mesmo. Então, o cliente quer que trabalhe espírito de equipe, liderança, quer que ele trabalhe quebra de paradigmas, preconceito. Então, a gente trabalha junto com o cliente, principalmente nas atividades outdoor, esse tipo de competências lá. E no final de cada treinamento, a gente tem atividade de vivencial outdoor de meia hora e atividade que dura até 4 horas, né? Então, é uma atividade longa. Nós, com a nossa equipe multidisciplinar, nós fazemos um debriefing geral para ver se todo mundo entendeu o que foi feito, né? Porque às vezes pode parecer que é uma brincadeira, que é uma gincana, mas não é. Quando você fala em fazer um briefing geral, que é aquele pós-jogo, ou pós-exercício, ou pós-aula que foi feita, como é que vocês fazem para saber se está dividido em grupos? Sim. Onde tem uma lacuna ainda que precisa ser preenchida e aonde a situação já está ok? Como que você bota todo mundo junto para nivelar? Como a maioria dos nossos clientes são força de vendas, são pessoas competitivas e falam. Diferente da sala de aula, de universidade, quando o professor fala, vocês têm alguma pergunta e todo mundo fica quieto? Porque o cara quer se mandar para casa. Exatamente. Lá eles falam. Então a gente percebe, na observação da atividade, onde os nossos olheiros ficam,
vendo qual equipe trabalhou, qual está levando a sério, qual não está levando a sério, né? Então a gente pega essas informações e no final, junto com o debriefing, com o fechamento que a nossa equipe faz, então nós abrimos para que os participantes façam perguntas e participem, porque tem que ser uma via de mão dupla, porque do mesmo jeito que eles ensinam, né? que eles aprendem, nós aprendemos dia a dia com cada cliente. Dentro dessa lógica, existe algum tipo de atividade, nós vamos falar muito das atividades no segundo bloco, existe algum tipo de atividade ligado ao desenvolvimento de projeto? Então, isso foi muito interessante você ter perguntado, boa pergunta novamente. Eu me esforço bastante para fazer pergunta legal. Nós tivemos uma solicitação de um cliente faz pouco tempo, que nós não tínhamos até então. Também, mais uma vez, um laboratório farmacoquímico, para desenvolver uma atividade para a área de análise clínica e pesquisa, que os nossos jogos até então não se encaixariam. Então a gente teve que desenvolver uma atividade que está em desenvolvimento ainda, para que a gente colocasse realmente o dia a dia desses pesquisadores num jogo que fosse de uma forma lúdica, ao mesmo tempo tivesse fixação de conteúdo e aprendizagem. E o importante nesse momento é você conseguir fazer todos entenderem que a parcela de cada um lá na frente vai ser interessante para o desenvolvimento do projeto como um todo. É o relógio, a engrenagem. Então, exatamente. Então a pessoa tem que perceber que por mais que ele participe desse projeto e um dia e outro está participando um mês, não é porque ele está um dia ele não é tão importante como o que participou um mês. Às vezes é até mais importante. Porque se ele não tivesse esse um dia dele de trabalho, esse um mês não ia se concretizar. É aquele parafusinho pequenininho dentro do carro. É aquela coisa, custo caro porque eu sei onde está o parafuso e qual parafuso eu tenho que apertar. Gente, está acabando nosso tempo do primeiro bloco, nós voltamos já falando sobre os jogos vivenciais e dando alguns exemplos para vocês. Voltamos já.